Apocalipse capítulo 22, e o versículo 12. Apocalipse 22 e 12, que diz, amém, irmãos? É o último livro. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavaram as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Vou ler mais o 15. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. Amém, irmãos? Pode sentar, dando glória a Deus. Glória no nome de Jesus. Aleluia. Para mim é uma alegria poder estar aqui nesta noite, mais uma vez, louvando a Deus junto com os irmãos, junto com o pastor Eric e a Eliane. O Eric, eu acho que deu uma saída, foi pregar, glória, amém. O Eric, missionário por muito tempo, agora pastor de igreja, que Deus continue abençoando esse casal. Meu amigo, o Antônio, companheiro de missão, toda a liderança de missão, os obreiros da igreja do Senhor, o Charles. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Hoje é o domingo da igreja perseguida. É uma comemoração mundial, onde todas as igrejas do mundo inteiro tiram um domingo para estar orando pela igreja perseguida. Por mais que muita gente não entenda isso e acha que não existe mais, mas infelizmente ainda existem muitos lugares no mundo onde os cristãos não têm liberdade sequer de se declarar cristãos, muito menos de culto, de reuniões. E muitos lugares mesmo no mundo em que cristãos ainda são mortos, são perseguidos, onde pessoas para cultuar a Deus se reúnem em caverna, no meio da mata, dentro de casa, com luz apagada. Tem lugares que eles não podem nem pronunciar, nem falar, eles glorificam a Deus só ali entre eles, balbuciando alguma coisa, e o Senhor está agindo poderosamente também. E é o dia de igreja do Senhor, como fizemos hoje aqui, está orando por essas igrejas no mundo inteiro, de todo lugar, em todo o planeta. É o dia da igreja cristã, que serve a Deus com liberdade, principalmente aqui nas Américas. Está orando por essas igrejas, por esses irmãos, que estão literalmente dando a sua vida por amor a Deus, amém? E neste ano nós escolhemos um tema, isso é a Missão Portas Abertas que promove, que é orar pelo continente africano, pela África, porque eu não sei se os irmãos sabem, como em todo o mundo há uma onda de islamização, né? O islamismo tem se espalhado por todo o mundo, inclusive o Brasil. Você que acompanha as notícias dos movimentos cristãos, os portais de notícias cristãs, gospel, enfim, você acompanha que há um grande movimento no mundo islâmico para a evangelização do Brasil. E eles estão cada vez mais perto de nós, né? E isso está ocorrendo em todo o mundo e principalmente no continente africano. E aonde o Islã é implantado, aonde o Islã chega e domina o lugar, eles proíbem literalmente toda forma de culto que não seja a Maomé, a Alá e ao Islã. É a lei da Sharia, né? Onde as pessoas são mortas, se declaram a sua fé em Cristo. Então o continente africano, que outrora foi um berço do evangelho também, do judaísmo, da evangelização e tudo mais, hoje está principalmente a África do Norte, a região mais ao norte da África, está se tornando totalmente islamizada.
E aí vem a perseguição, vem a proibição e o desafio missionário que a igreja precisa estar enfrentando para alcançar esses povos. Eu tive o privilégio de, há uns 3 anos atrás, estar em Moçambique. Eu estive no estado, na província de Tete, e na capital é Tete, né? Tete, que fica bem ao norte de Moçambique e faz divisa também com o estado, com a província da Zambésia, né? Onde está a Gladys. A Zambésia fica para o lado do Oceano Pacífico, é um estado que é banhado pelo Oceano Pacífico. Já Tete fica mais para o lado de dentro do continente, né? Fazendo divisa com Zimbábue, Zâmbia, Malawi e aquela região ali. E quanto mais ao norte de Moçambique você vai, mais islâmico é o local. Onde nós estávamos em Tete, havia uma grande mesquita muçulmana, você via os muçulmanos na rua, ainda não existe uma perseguição deflagrada e declarada, mas já há um grande movimento de islamização ali em Tete. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela permanece triunfante, aleluia, e vibrante. Glória a Deus. E Tete é um lugar muito oprimido pelos demônios, como toda a África. Além de toda a situação do Islã, existe a questão da feitiçaria e da bruxaria, que é, irmãos, assim, fora do que nós podemos entender. O que a gente sabe de macumba, espiritismo que tem aqui, isso aqui, irmão, olha, não chega nem aos pés. Do que é trabalhado e da opressão espiritual que você sente quando chega lá. Eu, quando desci em Joanesburgo e peguei a conexão para Tete, que eu desci no aeroporto de Tete, Moçambique, eu senti literalmente no meu corpo, na minha carne, toda a opressão maligna espiritual sobre aquele lugar. É uma coisa assim extraordinária, você sente no seu corpo a opressão maligna. E há uma mistura muito grande ali, né? Entre o cristianismo, a religiosidade e a feitiçaria. Tem pessoas que vão na igreja, mas procuram os feiticeiros, procuram os espíritos para fazer os seus trabalhos. Então é um desafio muito grande da igreja, do trabalho missionário, do discipulado, para tirar essas pessoas desse engano. Tete tem 1.100.000 habitantes, é muita gente num lugar só, sem estrutura alguma. O hospital da cidade, para você ter noção, a capital, para você ter noção que é a capital, o hospital que atende 1.100.000 habitantes, as macas não tem lençol, não tem nem eletrocardiograma, irmão, que é uma coisa tão simples, não existe. Quem dera tomografia, ultrassom, essas coisas assim, Os médicos cubanos lá fazem milagre, né, para trabalhar com a população de tão precário que é. A infraestrutura, tudo mais é bem complicado, bem difícil. E 30% da população é aidética. Para você ter noção, 330.000 pessoas aidéticas. Blumenau tem 200.000 habitantes. Então você entenda que 330.000, a população de Blumenau, mais 100.000 aidéticos, fora aqueles que eles não conseguem contabilizar, né? Criança, irmãos, tem assim de quilo, né, de tonelada. Muita criança, vivendo na miséria, na desnutrição, na pobreza. Nós fizemos um trabalho um dia à tarde, eu não consegui contar de uma forma perfeita, assim, mas o que eu pude contar tinha umas 350, 400 crianças. Um trabalho à tarde, e isso que a gente nem fez convite, só chegou para fazer o trabalho, de repente, quando fomos ver, tinha aquela multidão de crianças. E há uma necessidade muito grande de material cristão, da palavra de Deus e das coisas dos céus. Nós levamos 1.000 Bíblias, e tem muita gente que não tem Bíblia. Eu até contei uma vez que eu vim aqui, não sei se eu contei ou não contei, mas se não contei, vou contar de novo, que um rapaz me procurou, um trabalhador da escola que nós estávamos hospedados, nós ficamos numa escola, um projeto lá, da Escola Mundial, e um rapaz me procurou, um servente lá me procurou e disse: olha, missionário, eu sou crente, sou cristão já há 20 anos que vou à igreja, mas nunca tive o privilégio, o prazer de ter uma Bíblia nova, de ter uma Bíblia minha. Eu sempre tive pedaço, tive retalho, tive algumas páginas, alguma coisa de uma Bíblia, mas eu queria uma Bíblia só minha, uma Bíblia nova, uma Bíblia que eu posso dizer que é minha, para eu poder ler a palavra de Deus.
Você pode me dar uma Bíblia? Eu corri lá dentro, preguei uma Bíblia que nós levamos, dei para ele, ele abraçou no peito e disse: muito obrigado, muito obrigado. Porque não há condições de você comprar uma Bíblia, mesmo que tivesse para vender, não tinha condições. Para você ter noção, um pãozinho d'água, um pãozinho francês, é 5 meticais, a moeda local lá é metical, 5 meticais. É um pão francês. Um chip de celular é 5 meticais, mesmo preço. Se você fazer um câmbio, né, para nós aqui, um chip de celular hoje é R$12 e um pãozinho é 50 centavos. Lá é como se fosse o mesmo preço, R$12 um pãozinho e R$12 um chip de celular. Então é difícil, irmão. É difícil. O missionário ontem na sede que teve lá na Zambésia com a Gladys, ela falou que o povo lá, e é literalmente aquilo, eles comem muito mal, alimentação muito precária, e eles comem aquele shima, que é um mingau, um mingau feito com milho, mas não é um milho nosso amarelinho, né? Que o nosso milho amarelinho é milho bom, milho com nutriente, faz aquela polenta, aquela coisa boa. Lá não, lá é um milho branco, aquele carola, aquele milho bem desnutrido. Então é aquele mingau de milho branco, assim, aquela... Só Jesus para dar graça, né? E a maioria da população se alimenta daquilo, outros criam um burro em casa, daí no final do ano eles matam um burro, comem rato, todo esse tipo de coisa. Graças a Deus o Senhor não permitiu que eu comesse rato, né? Mas é bem difícil mesmo, uma miséria total. E o tempo que nós estávamos lá, eles enviaram muitas feitiçarias. A Elisama até contou, o Tonho estava no retiro missionário, Elisama contou que eles enviaram uma obra de feitiçaria para o Colégio Mundial para destruir o trabalho da cruzada que nós estávamos promovendo, que ia acontecer num sábado à noite num ginásio de um colégio. E eles descobriram uma feitiçaria que estava amarrada na árvore, e eles começaram a orar para destruir aquela obra de maligna. A Elisama, mais os irmãos, eu não estava presente, eu estava planejando um outro trabalho, e eles estavam orando pelaquela obra de feitiçaria que os feiticeiros mandaram, e aquilo não queimava com nada, não queimava com álcool, não queimava com querosene, botava fogo e não pegava fogo, e eles orando, e sentiu a obra maligna, você lembra que ela contou isso? E de repente eles estavam orando e fizeram um clamor, e foram clamando, aquele embrulho, aquela caixinha, aquela obra de feitiçaria, levitou na frente deles e explodiu no ar. E quando explodiu no ar, saiu um choro de criança, um choro de bebê, de dentro daquela caixa. Com certeza tinha restos de ossos de crianças que são oferecidos em sacrifícios para as bruxarias e feitiçarias que eles fazem, queimam feto, queimam criança, oferecem aos espíritos, aos demônios, e eles mandaram isso para nos matar. Depois que eu subi, irmão, eu fiquei apavorado, comecei a orar mais, e Jesus tem misericórdia, eu estou aqui do outro lado do mundo, né? Estávamos ensaiando um teatro para apresentar na praça, de repente um passarinho preto deu com tudo, irmão, na janela e caiu morto na porta. Aí eu disse para a menina, para a Flávia, que esteve aqui no CTM, eu falei: meu Deus, o que é isso, Flávia? Esse aqui é o pássaro da morte que os feiticeiros mandam para trazer morte e destruição às pessoas. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder, não vai morrer ninguém. Amém, irmão? Então você vê a obra maligna, mas ali há uma igreja que está vencendo e lutando e servindo a Deus. Os cultos lá na igreja africana não são cultos de 2h30, nem de 1h30. Lá são cultos de 5 horas, no mínimo. Começa às 5 da tarde, termina às 10 da noite. 2 horas de louvor, 3 horas de palavra. Se você não pregar 3 horas ou 2h30 no mínimo, os irmãos ficam bravos, né? Porque eles têm sede de ouvir a palavra de Deus. Todo culto é centenas de pessoas que ficam endemoniadas, que são libertas por Jesus, que vêm para o culto oprimido pelos demônios, e Deus faz uma obra poderosa, extraordinária. Amém, irmãos? Eu trouxe umas fotos ali, até se puder deixar um pouquinho mais escuro, eu quero mostrar umas fotos. Eu trouxe bem pouca coisa, porque eu tenho tanta coisa, irmão, mas eu escolhi algumas fotos só para os irmãos verem uma realidade. Põe ali a primeira foto.
Glória a Deus. Aqui, ó, nós íamos em vans. Eu estava já numa van da frente, aquela ali é outra van do Colégio Mundial, levando os irmãos. Nós íamos para a sede da Assembleia de Deus, em Tete. Então, a sede da capital, a Assembleia de Deus, nós íamos para lá para o culto. Aí é a rua que vai para a igreja sede. Então, aí é uma tragédia, né? Aí você vai andando, as pessoas no meio da rua, pode indo. A casa das pessoas, as casas na maioria são assim, tirando o grande centro, né? Você vai para os bairros, as casas são todas feitas assim de pau entrelaçado, com barro betumado, com essas telhas em cima, aquelas que tem, né? Que não são de palha. Aí outras casas também. Essa é a sede da Assembleia de Deus lá em Tete, tá? Só está assim, irmão, dessa forma, porque ainda foi mandado recurso através do Ministério da Irmã Elisama, e eles conseguiram erguer as paredes, porque antes não tinha parede, não tinha nada, era só um galpão erguido. Então, agora que está começando a criar um jeito mais de igreja, né? Pode ir. Quando eu cheguei, olha essas criancinhas, quando eu cheguei lá, que eu desci da van, essas crianças correram para perto de mim, ficaram tudo me rodeando, e eu fiquei até sem graça. Daí eu peguei, falei assim, vamos tirar uma foto, e cada um fez uma pose. Olha a camiseta do menino, aquele ali está até branco de tanta poeira, né? E eles vieram para perto, irmão, e começaram a me rodear, e eu comecei a dar atenção. A carência é tão grande que você chega assim, eles grudam na gente, né? E eles vieram e ficaram brincando comigo, e pegaram na minha mão, queriam pegar no meu braço. Aí depois eu perguntei para Elisama por que é assim. Quando acabou o culto, os irmãos tudo queriam pegar na minha mão. Ela falou que muita gente não tinha visto um branco e gordo na vida como eu. Aí ficaram tudo querendo saber. Até um rapazinho, um menino, um adolescente, pegou na minha mão, olhou para a mãe que estava do lado dele e falou assim: a mão dele é mole, né? A mão dele é fofa, é gorda. Aí imagina só. Aí tem mais uma casa. Agora é o vídeo. Aqui é dentro da igreja, irmãos, ó. Esse é o templo sede da nossa igreja, da Assembleia de Deus lá, que é um ministério internacional. Tem um púlpito, mas é tudo esse areião aí. Tem só uma parte que tem o piso, né? Mas é tudo na areia. Quando eles começam a cantar e começam a adorar a Deus, isso aí vira um poeirão, irmão. Levanta uma poeira na igreja que você não vê mais nada, porque sobe esse areião, tanto é que está meio molhado, que eles vão molhando para não levantar do pó. É uma benção. Tem mais foto ainda? Não. Agora é o vídeo? Põe o vídeo aí para você ver. Esse vídeo, antes que o irmão solte ali, que vai passar agora, já foi no centro da cidade, que é a Igreja do Nazareno. É um outro ministério, Igreja do Nazareno. O pastor presidente aqui da Igreja Assembleia de Deus Internacional de Tete é o pastor Gelo, um baita do negão, o nome dele é Gelo. E a pastora do Ministério Nazareno é a pastora Gaveta. Eles têm uns nomes bem esquisitos, Gaveta, Trinco, Porta, e assim vai. E a pastora Gaveta é desse Ministério do Nazareno, que eu gravei os jovens da igreja, que é o maior grupo de jovens de Tete, dessa igreja do Nazareno, e eles cantando um louvor. Eu gravei os irmãos só para os irmãos. Aí já é uma igreja um pouquinho melhor, e os irmãos podem ver o louvor que eles cantam. Vai funcionar o manto. Tem que abrir lá o mistério lá em cima. Levanta mais que apareceu o play. Isso, agora apareceu o play. Vai. Tudo assim, ó, com a dancinha. Aleluia. Pra cantar que nem eles não tem, viu, irmãos?
o culto todo, o louvor é assim. Quando tem os grupos cantando, eles dançam e cantam. Não tem nenhum hino que eles cantam durinho, né? Todo mundo dançando. E quando é com a igreja toda dança. E a regente vai liderando, vai dançando, vai contagiando. Aleluia. Amém, irmãos? Pode parar o vídeo aí, irmão. Quem pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Aleluia. Tá. Glórias a Deus, amém, irmãos? Os cultos lá são bem alegres, são bem dinâmicos. É uma celebração total ao nome do Senhor Jesus. Eles adoram para valer, para adorar mesmo. E é gostoso de ouvir. Eu fui ensaiar um coral de quase 200 vozes de jovens. E botaram eu como regente e eu fiquei apavorado, né? Eu não canto alguma coisa, mas eu quando pensei, o que eu vou fazer para reger esse coral? Mas foi só fazer assim, irmão, já saiu as 4 vozes afinadas, que é uma maravilha, né? Eles cantam, tem um dom especial, uma coisa gloriosa de Deus na vida deles, e eu louvo ao Senhor pela vida. Vamos orar pelo continente africano, vamos orar pela igreja perseguida. Ore, meu irmão, ore mesmo. Quando você for orar, for dobrar o seu joelho para orar, lembra desses irmãos que estão aí servindo ao Senhor com todas as dificuldades que você possa imaginar, mas estão ali fiéis ao Senhor, adorando a Jesus. Deus nos deu o privilégio de poder estar num país que ainda há liberdade de culto, ainda há liberdade de expressão, de adoração a Deus. Por mais que estão tentando de todas as formas cercear o nosso direito, calar a nossa voz, tentar oprimir a pregação do Evangelho, mas o Senhor ainda está conosco, nos dando livramento. E você tem o privilégio, a oportunidade de sair da sua casa e vir adorar a Deus. É por isso, meu irmão, que você não pode ficar aí conformado no seu banco, como se tivesse mais um evento, e mais um culto, e mais uma reunião. Não, você está tendo uma oportunidade única de receber dos céus aqui na coletividade da igreja a glória de Deus. Nós lemos esse texto de Apocalipse, onde Jesus, ele está falando a João e dizendo: eis que cedo venho, eis que venho em breve, aleluia. E se há uma coisa que eu tenho certeza, e que com o passar dos dias aumenta a minha convicção, é de que Jesus está às portas, Ele está voltando. E é uma verdade, meu irmão, que Ele vem. Quem crê ainda que Ele vem? Quem o está esperando nessa noite? Aleluia. E Ele diz: e a minha recompensa está comigo, e eu darei a cada um de acordo com o que fez. Há uma recompensa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós somos chamados pelo Senhor, salvos pela graça de Deus, com o objetivo de comunicarmos aos outros essa salvação que transformou a nossa vida, essa graça que inundou a nossa vida e nos tornou outros. Porque se você analisar a sua vida antes de Cristo e depois de Cristo, é inegável que você não é mais o mesmo. Se você ainda é o mesmo, irmão, você não encontrou Cristo. Você precisa nessa noite se encontrar com Ele, porque é impossível permanecer o mesmo aquele que se encontra com Deus.
Uma transformação dos céus foi feita, e a Bíblia diz que felizes são os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Você lavou a sua vida no sangue de Cristo. Jesus transformou a sua vida, mudou a sua história. Você não é mais alguém errante, sem sentido, alguém que está vagando sem o norte, sem horizonte, jamais, não é mais isso. Você agora tem um alvo, esse alvo é o céu, esse alvo é Cristo. Aleluia. Às vezes eu encontro alguns cristãos pelo caminho, que você olha para ele e parece que ele não conheceu o dono da vida, irmão. Uma tristeza, uma amargura, um desânimo mortal. Aí você pergunta: por que você está assim, irmão? Ah, irmão, eu estou meio desanimado, decepcionado. Né? A gente às vezes faz tantos planos mirabolantes, né? E a gente às vezes vai num embalo de algumas coisas que não estão na Bíblia, que querem nos motivar a conquistar bens nessa terra, quando não é nada por aí, o negócio é no céu, e a gente vai se iludindo com isso, vai ficando preso a coisinhas aqui, coisinhas ali, e aquilo vai tomando conta do nosso coração, as coisas dessa terra vão tomando conta da nossa vida, e isso vai nos esfriando, vai nos distanciando, vai nos amargurando, e quando a gente percebe, não tem mais nada que alegre a nossa vida. Por quê? Porque estamos presos a coisas. Mas quando o nosso coração está entregue a Cristo, e nada do que está aqui nos prende mais, e nós entendemos que há um céu preparado, há uma recompensa de Deus, existe algo eterno. Oh, irmão, isso dá motivo de sobra para nos alegrar. Porque outrora estávamos condenados ao inferno, mas agora a cruz de Cristo e a sua graça nos dá direito ao céu, e nós entraremos na cidade pelas portas. Aleluia! Quando nós estamos com os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o nosso sentimento é outro, a nossa postura é outra, a nossa vida é outra, o nosso objetivo é outro. Eu te pergunto nessa noite: para quem você está olhando? Ou para que você está olhando? O seu coração ainda arde com a presença do Espírito Santo, meu irmão? O clamor dos perdidos, o choro das almas que se perdem, aquele sentimento de incômodo que fica incomodando a gente, de ver os outros caminhando para o abismo, ainda isso te incomoda, te constrange, e você ainda sente essa necessidade de compartilhar o reino de Deus? Ou você está preso a coisas que tomam o teu tempo e tomam o teu coração e roubam a tua vida? Aleluia. Nós estamos olhando para as coisas que acontecem ao nosso redor, e a gente vai se tornando cada vez mais apático, né? Não é comigo, não pertence a mim, não quero saber, não quero me envolver, deixa eu no meu cantinho, deixa eu na minha, eu não quero me incomodar com esse negócio. Eu não quero me envolver com isso, isso não vai me tirar a paz, né? A gente fica com essa coisa na cabeça, quando na verdade, meu irmão, a gente devia estar clamando a Deus sem cessar, para que uma mudança aconteça, para que o Senhor intervenha, para que Deus realize um milagre. Eu conheço muita gente que permitiu que o diabo entrasse na sua casa, destruísse a sua família, raptasse os seus filhos da presença de Deus, arrancasse a herança do Senhor do meio do seu lar, e aceitaram isso tudo apáticos, inertes e sem mostrar nenhuma resistência, porque estão presos, olhando para outras coisas, sentados acomodados.
Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar, dizendo para todos nós: desperta, acorda, te posiciona em Deus e vai para a guerra. Vai para a guerra, irmão. Não aceite de maneira alguma o jugo de Satanás sobre a tua casa e a tua família. Hoje eu estava de meio-dia almoçando na minha sogra, e ela veio trazer uns relatos de uns parentes da minha esposa, que outrora serviam a Deus, estavam na igreja, o Antônio sendo uma bênção, dirigindo o departamento, enquanto contavam moedinha na lata para botar gasolina no carro, estavam ali fiel, né? Aí tem vezes que eu sempre digo: olha, tem coisas que nem é Deus que abençoa, é o diabo que dá, porque enriqueceram, ficaram bem de vida, se afastaram do Senhor, na bebida, coisa terrível, irmão, cheio de tatuagem no corpo, até tatuagem de arma no corpo desenhando, alguém que foi cheio do Espírito Santo. E eu sentei na mesa, aquilo me subiu uma indignação, e eu falei assim: olha, agora o destino do inferno está traçado, é queimar no fogo. E na hora o Espírito Santo me repreendeu fortemente: você está largando sem nenhuma resistência, você está deixando ir sem nenhuma resistência, você vai deixar que o diabo seja vitorioso. E eu pedi perdão a Deus, falei: não, Senhor, ainda há uma guerra que precisa ser travada, porque enquanto a vida há esperança, irmão, Satanás não vai vencer, o diabo não vai conseguir. A igreja precisa despertar urgente, sabendo que o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele tem todo o poder em suas mãos, e nada pode deter o seu agir. Tome uma decisão nessa noite, em nome de Jesus, de ser um instrumento de Deus verdadeiro e anunciar o seu reino. Faça parte disso, irmão. Eu vejo gente morta na igreja. Quando eu falo morto espiritual. Gente morta, gelada, fria, seja o que você quiser colocar de adjetivo, porque ela não se envolve com nada. Não se envolve com nada. Você quer que uma pessoa que está gelada do teu lado, congelada, ela desperte em Deus? Convença ela um dia de pegar um maço de folheto contigo e leva ela para evangelizar. Eu te garanto, irmão, que vai acontecer uma mudança extraordinária. Aquele gelo vai derreter e a glória de Deus vai inundar aquela vida. Porque quando nós nos colocamos à disposição do reino de Deus, quando a gente sai do nosso conformismo, nosso comodismo, a gente levanta do lugar que está e se dispõe a guerrear no reino do Senhor, e anunciar a sua palavra, e anunciar as boas novas, há um mover espiritual de Deus dentro de nós. Oh glória, você vê a ação de Deus e do Espírito Santo, porque não tem nada melhor, irmãos, não tem nada melhor do que você poder ser um canal de bênção na vida de alguém. Como disse o pastor Érico aqui no começo, nós devemos sim orar pela igreja perseguida, orar pelos irmãos que estão se perdendo em outros continentes, mandar missionários, enviar missionários, mas jamais podemos esquecer que do outro lado do muro tem alguém que precisa urgentemente, que você que tem a palavra da vida eterna, que tem a solução para aqueles problemas, você que tem o conhecimento de quem é santo, de Jesus, você jamais pode permitir que aquela pessoa se perca, sem conhecer a verdade do reino de Deus. Eu creio, meu irmão,
que esse Jesus que vem em breve, e que diz que tem com ele a sua recompensa, dará para aquele que fez. O que você tem feito no reino de Deus? O que você tem realizado no reino de Deus? Qual tem sido o teu grau de comprometimento no reino de Deus? Para quantos você tem anunciado a salvação de Cristo? Eu quero dizer uma coisa para você. O Jesus da igreja está aqui. Quer saber de Jesus? Leia a palavra. Quer conhecer Jesus? Leia a Bíblia. Quer ter intimidade com Cristo? Ore e leia a Bíblia. Quer saber tudo a respeito de Deus? Leia a Bíblia. Quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Leia a Bíblia. O Jesus dos crentes está aqui, irmão. Agora o Jesus do mundo está aqui. O Jesus do mundo está aqui. Eles olham para mim e para você e precisam ver Cristo em nós, precisam ver Deus em nós. A gente é o sal da terra e a luz do nós precisamos brilhar no meio dessas trevas. Você precisa salgar o lugar que você está inserido. Tem que haver um sabor diferente aonde você chega. Tem que haver algo diferente. Aleluia! As pessoas sabem que você serve ao Senhor. Eles veem em você a glória de Deus. Eu estava na faculdade. Eu fiz 1 ano de ciências contábeis. Aí como eu rodei no primeiro semestre, estava rodando no segundo, eu desisti. Que coisa complicada é ciências contábeis. Sei nem para que eu fui fazer isso, Antônio. Mas enfim. E eles me elegeram como líder de classe. Eu falei, olha, não sei porque cargas d'água me elegeram como líder. Posso até liderar aqui, representar vocês no DCE, posso fazer alguma coisa para ajudar aqui as questões de classe, junto aos professores, mas vocês sabem que eu sou cristão, e sirvo a Deus, e todo final de semestre tem uma festa que eles fazem, uma festa de encerramento de semestre, é bebedeira, é aquela música arada, é uma tristeza, e vocês sabem que eu não vou, e quem organiza é o líder, né? Eu não vou organizar festa alguma. Se vocês quiserem um culto, a gente monta um culto aqui, faz um culto de oração a Deus, mas festa, os caras tudo assim arregalados. Se vocês querem como líder, tá bom, pode ser, não tem problema, a gente dá um jeito, coisa daquela. Chegou o final do semestre, fizeram uma festa. E pediram, insistiram que eu fosse na dita festa. E eu fui, irmão Antônio. Eu fui na festa. Meus pais ficaram apavorados na época. A gente muito crente, né? Vai numa festa. Eu falei, eu vou, quero ver o que vai dar. Irmãos, quando a gente dá testemunho do reino de Deus, quando você é um servo do Senhor, quando você testifica Cristo, pode até levar tempo para aquela pessoa se converter, ou ter um encontro com Jesus, pode até ser que as pessoas ao teu redor não aceitem o Evangelho, mas tem uma coisa que acontece, eles te respeitam. Cheguei na festa, quando eles viram que era eu, eles desligaram o som, pararam com toda aquela palhaçada, não me ofereceram bebida, não me ofereceram nada, e tiveram todo o respeito. O tempo que eu fiquei ali não foi nem mais do que 10 minutos, não foi isso, não chegou a isso, mas o tempo que eu estive ali, eles respeitaram a minha presença ali, porque eles viam em mim alguém diferente. Um dia uma moça caiu dentro da sala de aula, na hora da prova, ela caiu com ataque epilético, e quando eu vi que eu estava em cima daquela menina, orando por ela, expulsando o demônio, orando por aquele problema, ela voltou a si, ela voltou ao normal. A coisa ficou feia, ela jogou cadeira e mesa para tudo quanto é lado no meio da prova.
E quando ela voltou ao normal, que ela voltou a si, depois que eu fiz a oração, o professor bateu no meu ombro e disse: olha, o teu santo é forte. Eu falei: é forte mesmo, ele tem todo o poder. Onde eu trabalhava na Hering, eles me chamavam de tudo, de pastor, sacristão, bispo, profeta, de tudo quanto era coisa, eles me chamavam. Mas quando a coisa apertava para alguém, que eles iam procurar a eu: ô irmão, eu brinco contigo, irmão, mas tu sabe, né, que eu te respeito. Tens como orar por mim, irmão? Tem como rezar por mim? Tem como clamar a Deus? Eu estou com um problema. Por quê, irmãos? Porque eles reconhecem em você alguém que o Espírito Santo de Deus habita. Oh glória! Há um chamado de Deus para a igreja, irmãos, desde o princípio até hoje ele vigora, que é um chamado para evangelização. Você que é um cristão, irmão, e não compartilha Cristo, como diz um pregador famoso, você está com defeito de fabricação. Precisa voltar de novo para a olaria de Jeová, para ele te amassar, pisar no barro, tirar todo o oxigênio, e de novo para a roda fazer um vaso novo, para se tornar um vaso de honra na presença de Deus. E aí eu te garanto uma coisa. Oh glória, me ajuda Jesus. Vou falar um negócio aqui, não apavora não, irmão. Você pode subir escada, pagar promessa, fazer voto de dinheiro, fazer o que for, irmão. Você pode se frustrar e não receber nada. Porque, a bem da verdade, deixa eu dizer isso, porque é bíblico. A bem da verdade, ninguém barganha com Deus. Tudo que ele tinha para fazer, ele fez na cruz. Está lá, feito, Jesus. Agora, a partir do momento que você sai desse marasmo de vida cristã e começa a ser um instrumento nas mãos de Deus, e você começa a falar para alguém, discipular alguém, irmão, você vai ver o que Deus vai realizar na sua vida. Você não vai ser mais o mesmo. Vai haver um reboliço do céu. Quem não gostava de orar vai passar a orar. Quem não gostava de ler a Bíblia vai ter que ler a Bíblia. Porque quem discipula, quem evangeliza, quem anuncia o reino de Deus, ele é inevitavelmente tomado pela presença do Senhor. E o Espírito Santo de Deus nos leva a buscar, nos leva a orar, nos leva a ler, nos leva a adorar. Aleluia! Milagres do Senhor irão acontecer. Maravilhas de Deus, escute, eu estou falando aqui para você ouvir bem. Maravilhas de Deus irão acontecer. Quem crê nisso? Eu creio. Eu conversava com um amigo meu que é teólogo, formado e bacharel em não sei o que, em teologia, em divindade, bacharel em hebraico e grego, essas coisas lá todas. E nós estávamos conversando, eu perguntei: escuta, por que a gente não vê hoje nosso meio? E quando eu falo nosso meio, eu falo no meio assembleiano, né? Vamos falar de nós. Por que a gente não vê mais tantos milagres? Por que a gente não vê tantas maravilhas? Eu fui para a África, irmão, fiquei maravilhado. Uma mulher que era cega enxergou. O pastor Gelo estava com o pé inchado desse tamanho, um pezão. Foi no médico, tinha ido não sei o que, tomado não sei o que, e nada desinchava aquele pé, não descobriu como tinha. E pelo poder da oração, na hora do culto, o pé dele voltou ao normal. Milagres e maravilhas, a gente vê coisas extraordinárias. Eu pergunto: Senhor, por que no nosso meio a coisa não... Aí conversando com esse meu amigo, nós estávamos ali olhando. Aí a gente lembrou de uma passagem bíblica, que Jesus disse aos seus discípulos: olha, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que creem. Os sinais de Deus vão voltar a acontecer em nosso meio quando a gente começar a fazer a nossa parte de pregar o evangelho.
Porque as pessoas virão a Cristo, virão ao templo, ou lá na sua própria casa, você irá com a mensagem de Deus, e Deus irá realizar sinais extraordinários para mostrar a sua glória, porque os sinais são para os que creem, e milagres irão acontecer de novo em nosso meio, quando o nosso culto deixar de ser culto para massagear crente, e começar a ser culto para adorar a Deus, e salvação de almas. Amém, irmãos? Aquele tempo que sacudia as paredes da igreja, aquele tempo que você não ficava sossegado no banco, porque a glória de Deus invadia a tua alma, e você saía do culto cheio da presença de Deus, da sua glória, para fazer a diferença onde você está inserido. Eis que cedo vem, e a minha recompensa está comigo, para dar àquele que fez. Fica de pé, irmão. Aleluia. É uma palavra que às vezes não vai, quem sabe, agradar alguém. Mas quando Deus nos confronta, quando o Espírito Santo nos confronta, irmão, é porque Ele quer sacudir a gente do lugar, né? Deixa eu perguntar para você uma coisa. Você alcançou alguém para Cristo esse ano já, irmão? Você já pôde falar de Jesus para alguém? Você já pôde apresentar Cristo a alguém? Você já pôde dizer para alguém que bem-aventurado é aquele que lava as vestes no sangue do Cordeiro? Você ainda se constrange e se incomoda com a situação espiritual da sua vida, da sua família? Nessa noite o Espírito Santo de Deus está aqui sondando o nosso coração. Existem pessoas morrendo do nosso lado e nós estamos calados. Se o mundo está em densas trevas, é porque a igreja deixou de brilhar como devia. Se o mundo está podre no pecado, é porque a igreja deixou de salgar como devia. E isso não é com o Joãozinho, nem com a Mariazinha, nem com o Francisquinho, isso é comigo e com você. Com todo aquele que foi chamado para a salvação. Com todos aqueles que conheceram Cristo e o aceitaram. Aleluia! Aleluia, Senhor. Santo. Jesus está nessa noite, neste lugar, irmãos, eu creio. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está sondando a tua vida e a minha. E Deus está te chamando nessa noite e dizendo: ei, você está disposto? Você está disponível a correr um risco com Deus? O irmão André, que é o fundador do Portas Abertas, não sei se você já leu algum livro dele, eu já li alguns. Ele foi um grande missionário. Eles fizeram a maior distribuição de Bíblias na China, que o maior número de distribuição de Bíblias na China, e o ato mais ousado de distribuição de Bíblias no mundo, foi ele e o Ministério Portas Abertas que fizeram. Eles desceram as Bíblias de bote, no navio, no mar, botavam no bote e levavam para a beira da praia. E na praia os irmãos vinham correndo e levavam para o mato escondendo. E eles estavam nesse carregamento da Bíblia, levando para dentro da mata, para distribuir para os cristãos. Nisso começou a passar a guarda, o exército começou a passar pela beira do mar, pela beira da praia, e o irmão André ficou apavorado, ficaram desesperados os irmãos, que eles iam ser pegos, e a condenação era a morte. Ele conta num dos seus livros, O Contrabandista de Deus, é um livro do irmão André, O Contrabandista de Deus. Ele conta que eles começaram a orar, e o Espírito Santo falou para ele: não pare de carregar as Bíblias. E eles continuaram carregando as Bíblias, e os guardas passando por eles, Deus os tornou eles invisíveis.
Oh glória! Amanda Suracandala. Eles carregavam as Bíblias e eles não eram vistos pelos guardas, porque a mão de Deus está com aquele irmão que decide correr o risco. O mais clássico dos seus testemunhos é o testemunho do Fusca. Vocês irmãos sabem, ele enchia o capô do Fusca, abria o Fusca, enchia de Bíblias o capô e fechava, e atravessava as cortinas de ferro da União Soviética, passava pela Polônia, pela Varsóvia, carregado de Bíblia para levar para as igrejas subterrâneas. E um dia ele estava carregando as Bíblias no Fusca, e ele foi parado pela guarda na Polônia, e eles pararam o carro, perguntaram o que ele estava fazendo, e ele falou: estou indo para tal lugar. Ele não sei se ia para Varsóvia, para aquele lugar ali perto. E ele falou: nós temos que revistar o seu carro. E ele começou a orar dizendo: Deus, tu deste vista a tantos cegos, agora tira a vista daqueles que têm. E eles foram revistar o carro, abriram o carro, viraram o carro. Quando levantaram o capô, ele entrou assim, ficou em desespero. O guarda levantou o capô, olhou, fechou o capô e chegou na janela do carro e falou: vá logo, antes que esses tomates e esses repolhos apodreçam. Oh glória ao nome de Jesus! Aleluia. Oh glória ao nome de Jesus! A mão de Deus está com aquele que resolve correr o risco. Você vai ver milagres extraordinários de Deus na sua vida. Deus irá realizar coisas extraordinárias quando você resolver crer no poder do Senhor e ser um instrumento de Deus para a salvação das almas. Quem quer correr o risco com Deus, vem aqui, vamos orar. Quem pode dizer: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, eu quero sair desse comodismo espiritual, eu quero fazer algo de relevante. Vem, irmão, vem correndo. Glória a Deus. Eu quero fazer algo de relevante. Amandoro Vasúria Daravas. Você que está aqui nessa noite, que cansou no caminho, desanimou por algum problema, deixou de olhar para Cristo e começou a olhar para as circunstâncias, você desanimou, você desacreditou, está aqui nessa noite, quer renovar a sua aliança, vem para cá, irmão, vem renovar com Deus, vem dizer: Senhor, eis-me aqui, renova a minha vida, faz de novo em mim, Jesus, faz de novo, eu quero ser um instrumento, eu quero ser um instrumento de adoração, eu quero ser um instrumento de reconciliação, eu quero ser um instrumento de anunciação da Tua Palavra. Diga para Deus nessa noite: eu quero fazer algo relevante, eu quero fazer algo relevante no Teu reino, Jesus. Deus conhece os teus desafios, Deus sabe o que você tem enfrentado, Deus conhece as lutas que você tem passado, como Satanás tem trabalhado na tua mente, no teu coração, para te distanciar dos caminhos do Senhor, com setas, com desânimo. Mas nessa noite é noite de renovo para a tua alma, é noite de restauração de alianças, de propósitos. O Senhor fortalece os teus lombos, fortalece a tua mente, fortalece o teu coração e te diz: levanta-te, marcha, anda, caminha na presença de Deus, seja um instrumento autêntico nas mãos do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Diga: eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Jesus. Vamos orar, irmãos, obreiros, me ajude a orar. Vamos lá, irmão Antônio. Pai, no nome de Jesus, aqui está a tua igreja, Senhor, aqui está a igreja do Moriá. Pai, no poder do nome de Jesus Cristo, a tua palavra, Senhor, nos garante que o Senhor está vindo em breve. Aleluia. Em breve o Senhor virá. Aleluia. E há uma recompensa, Jesus, para aquele que fez, para aquele que realizou. Deus, nessa noite, aleluia, lá suricastor ramandarás. Ah, Espírito Santo de Deus,
Traz o renovo sobre nós nessa noite. Que haja um despertamento, Pai. Que haja um mover no Teu Espírito. Que possamos dizer: usa-me, 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 Jesus. Usa, Jesus, a nossa vida. Queremos ser instrumentos de transformação. Queremos ser instrumentos de reconciliação. Queremos ser instrumentos de bênção. Queremos ser profetas do Senhor. Queremos ser profetas de renovo, profetas de mudança. Usa a nossa vida, Deus, na nossa casa, na nossa família. Jesus, que possamos guerrear, batalhar, Jesus. Batalhar, Jesus. Que nós não venhamos entregar os pontos, que a gente não venha desistir. Pai, no nome de Jesus. Satanás aprisionou esta família, mas o Senhor tem o poder para quebrar correntes e grilhões. Pai, no nome de Jesus, fortalece, pelo poder do Teu nome, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê um abraço no irmão e na irmã que está do seu lado, e diga para ele: vamos ser um instrumento nas mãos de Deus. Aleluia, canta.